nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus e e convido a você nesse momento, por gentileza, nós estaremos meditando agora por alguns instantes na palavra do Senhor e peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 6 até o versículo 13 e meditando no tema da palavra do Senhor dessa noite, que é Deus em primeiro lugar. Jesus assim diz em sua palavra: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Vamos mais uma vez orar a Deus? Pai querido, Deus bondoso, em nome de Jesus, mais uma vez, nós clamamos, meu Deus, pela Tua presença manifesta em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Tua palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz. E nós nos colocamos nas mãos do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, começando a falar comigo e também falando com cada um dos teus servos, daqueles que estão cultuando ao Senhor neste momento, juntamente conosco. Pai, nós confiamos em Ti, meu Deus, e confiamos na atuação do Teu Espírito Santo, porque é de Ti, Senhor Deus, que vêm palavras de vida eterna. E em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, para nós iniciarmos a nossa reflexão, compartilhando com os irmãos uma pequena história, porque nós estaremos falando hoje um tema tão maravilhoso, que é essa história maravilhosa vamos dizer assim, da unção que Jesus recebeu alguns dias antes dele ser morto e alguns dias antes dele cumprir a sua missão sobre a face da terra. E nós vamos falar um pouco a respeito desse perfume, desse unguento tão maravilhoso que fora usado por essa jovem, por essa mulher, que de uma maneira tão desprendida e tão fervorosa utilizou, entregando ao Senhor Jesus o melhor daquilo que ela tinha. Ao penetrar nas nossas narinas, os aromas encontram o sistema límbico, que é um sistema que existe em nosso cérebro, responsável pela memória, pelos nossos sentimentos e emoções. Haja visto que a sábia rainha do Egito, Cleópatra, seduziu Marco Antônio usando um perfume à base de óleos extraídos das flores. Nos tempos mais remotos, os homens invocavam os deuses por meio das fumaças que eles queimavam e através de ervas que liberavam diversos aromas. Foi nesse contexto que surgiu a palavra perfume. É uma palavra que ela é originária do latim, que quer dizer per fumum, que significa através da fumaça. A história do perfume remonta a 3.000 anos e as lendas que envolvem a sua criação vão mais longe ainda. Foi na Índia e na Arábia que surgiram os primeiros mestres da perfumaria. Ali já havia sido criado a água de colônia, obtida pela maceração das pétalas de rosas. Os árabes não só compreendiam e apreciavam os prazeres dos perfumes,
mas também tinham conhecimentos avançados de higiene e também da medicina. Eles produziram elixires partindo de plantas e animais com propósitos cosméticos e terapêuticos. Por volta do século X, Avícenna descobriu a destilação dos óleos essenciais das rosas e assim criou a água de rosas. Depois veio a Eau de Toilette, feito para a rainha da Hungria. No século XIX, o perfume ganha novos usos e também como o terapêutico, por exemplo. O esplendor da perfumaria florescia com a Renascença. Foi então na Europa que o perfume desenvolveu e se popularizou, mesmo feito ainda de uma forma muito artesanal, desempenhava uma forma social como parte dos luxos diários e necessários de todas as mulheres, encantando com as suas doces fragrâncias e também com seus charmosos frascos, capazes de transformar os perfumes até os dias de hoje em verdadeiros objetos de desejo. Foi nessa época que Paris se tornou uma referência mundial em produção de fragrâncias e perfumes, e fez com os perfumes franceses conquistassem o mundo, e hoje os perfumes se dividem em alguns tipos, e aqui nós vemos algumas espécies de perfumes que não vêm agora, vamos dizer assim, ao caso para a nossa meditação. Mas nós fizemos essa pequena explanação a respeito do perfume, porque você pode, às vezes, nos perguntar, mas por que ele está falando de Deus em primeiro lugar e está falando a respeito de perfume? Porque nessa narrativa que nós encontramos na palavra do Senhor, registrada no Evangelho de Mateus, aí no capítulo 26, dos versículos 6 até o versículo 13, que também está registrada ali no Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 1 a 8, nós encontramos uma passagem maravilhosa, onde Jesus já estava ali nos seus dias finais, nos momentos finais da sua trajetória sob a face da terra. E a palavra do Senhor nos fala que ele fora convidado por um homem chamado Simão, que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que ele era um homem leproso, ou pelo menos que ele fora leproso, e muito provavelmente havia sido curado pelo Senhor Jesus. E essa festa, podemos dizer assim, esse jantar, essa ceia, estava sendo realizada nessa cidadezinha, pequena aldeia, próxima de Jerusalém, que se chamava Betânia. Betânia ficava localizada a mais ou menos 3 quilômetros, aproximadamente, de Jerusalém. E Jesus, com certeza absoluta, já estava correndo risco de ser preso, porque dentro de alguns dias, os principais sacerdotes iriam enviar ali os seus soldados para prender Jesus. E como nós já estudamos aqui, no longo desses sábados que se passaram a respeito de toda a história e trajetória de Jesus, e a casa de Simão, o leproso, ficava então nessa pequena aldeia que se distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. E Simão estava então em sua casa e recebeu Jesus. Nós vemos que esse homem provavelmente havia sido curado por Jesus da pior espécie de doença que havia naquela época, que era a lepra. Hoje nós conhecemos por hanseníase. Hoje essa doença, obviamente nós sabemos que ela tem tratamento, que ela pode ser curada, mas naquele tempo era considerada uma das piores doenças. Inclusive a lepra, a pessoa que era acometida por essa doença, ela deveria viver fora da cidade, isolado da sua família, isolado do convívio social. A pessoa não tinha o privilégio, a liberdade de estar no meio das pessoas que ele amavam. Inclusive essa pessoa era altamente rejeitada e era considerada como uma pessoa impura e indigna de participar do rol e dos meios religiosos naquela época, naquele tempo e naquele contexto. Mas Jesus havia chegado na vida daquele homem. Jesus havia, em dado momento da sua história, dos seus 3 anos e meio que ele passou de maneira como um homem sobre a face da terra, havia encontrado Simão e havia o curado. E aquele homem então resolve prestar ali uma homenagem ali e oferecer
um jantar na sua casa, demonstrando todo o sua consideração, seu carinho pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como nós já dissemos, irmãos, a lepra, ela distanciava as pessoas. Todos nós já estamos aí sabendo muito bem, por todas as notícias que estamos enfrentando, como todos nós já sabemos também muito bem, que estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19. E essa doença, ela nos fez, de uma certa maneira, nos distanciarmos daquelas pessoas que nós amamos. Muitos de nós estamos distanciados das nossas famílias, sem poder nos encontrar, sem poder visitar. Muitos não podem visitar os seus pais, pais que muitos não podem visitar os seus filhos, pessoas que estão afastadas, de repente, aí do convívio mesmo da igreja. Os irmãos estão afastados uns dos outros por conta do coronavírus, por conta dessa doença. E nós, quando estávamos meditando a respeito desse homem, de Simão leproso, nos lembramos que estamos vivendo mais ou menos aquilo que os leprosos viviam naquele tempo, nos tempos do antigo Israel. E nós vemos, irmãos, aqui que aquele homem então fora transformado por Jesus, fora curado por ele, e estava muito feliz e estava propondo na sua casa ali um jantar. E a palavra nos fala que existia outros personagens que acompanhavam Jesus ali naquela ceia. Jesus estava acompanhado muito provavelmente dos seus 12 discípulos, estava ali com os 12, estava ali também Lázaro, o seu grande amigo, que ele havia ressuscitado dias antes daquela festa, momentos antes daquela festa. Lázaro, que todos nós conhecemos, que fora morto, que por 4 dias estivera ali no seio da terra, e pela intervenção e o milagre do Senhor, Lázaro então retorna à vida, ele ressurge dos mortos, e novamente ele tem uma oportunidade de viver mais algum tempo sobre a face da terra. Ali também estava Marta e também estava Maria. E nós gostaríamos de falar um pouco mais a respeito dessa mulher, a respeito de Maria. Marta, para aqueles que ainda não conhecem a história, era a irmã que, vamos dizer assim, era aquela dona de casa hábil, era aquela mulher que gostava de receber as pessoas na sua casa com uma boa comida, com um bom, vamos dizer assim, com bons cuidados. Ela se importava muito ali com a higienização da sua casa, com a limpeza da sua casa. Maria, certamente, ela aquela jovem que também ajudava a sua irmã, mas nós sabemos que Jesus, num dado momento, frequentava também a casa de Marta, de Maria e do seu irmão Lázaro, esse que fora ressuscitado por Jesus. E em um certo momento, para nós podermos entender a história e saber quem era Marta e Maria, enquanto Marta preparava o jantar, recebia Jesus com os seus serviços, Maria quedava-se, ou seja, ela se assentava aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E com isso nós vemos algo muito mais interessante e mais impressionante, irmãos. Algo que mexe com os nossos corações. Porque Jesus, ele é aquele que acolhe, é aquele que traz para perto. Jesus é aquele que recebe com todo amor e com carinho, até mesmo aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que são considerados como, vamos dizer assim, insignificantes, aqueles que não têm, vamos dizer assim, um valor definido pela sociedade. E Maria, aquela jovem, aquela mulher, que naqueles tempos também as mulheres eram muito rejeitadas por conta daquele contexto machista, de um contexto de famílias patriarcais, mas Jesus acolheu aquela mulher, ensinava o evangelho, ensinava a respeito do reino de Deus, e Maria então atentamente ouvia os ensinamentos do Senhor, e certamente ela guardou e absorveu todos os ensinamentos, porque Jesus mesmo disse para Marta, naquele momento que Marta se indigna, pedindo ao mestre que Maria, sua irmã, viesse o ajudar. Jesus então disse: Marta, Marta, você está preocupada com tantos afazeres, mas saiba de uma coisa, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte,
a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Vemos aqui, irmãos, Jesus não estava incentivando de maneira nenhuma o ócio. Jesus não estava incentivando de maneira nenhuma nós ficarmos de braços cruzados. Não. Mas Jesus, ele disse que nós temos que colocar a nossa força, as nossas forças e os nossos pensamentos, em primeiro lugar, em Deus e no seu reino. Em podermos muitas vezes refletirmos um pouco da maneira que nós temos gastado o nosso tempo. Muitas vezes temos gastado o nosso tempo com todos os nossos afazeres e temos negligenciado o tempo com o Senhor Jesus. Mas continuando e partindo para frente, então, como nós já dissemos, eles estavam ali na casa de Simão, o leproso. E estava ali, como já dissemos, Marta, Maria, Simão, Jesus e os 12. E num determinado momento, então, Maria, ela faz algo que fora realmente uma atitude inusitada, uma atitude realmente de muita abnegação. Eles estavam ali assentados, comendo, de repente, chega Maria com um vaso. A palavra do Senhor nos mostra, lá em João, fala que esse vaso era um vaso feito de alabastro, uma pedra que existia ali no Oriente Médio, que era modelada e servia para armazenar fragrâncias, perfumes realmente muito valiosos e muito bons. Então Maria, ela começa ali a derramar, ela quebra, a palavra fala que ela quebra aquele vaso de alabastro e começa então a derramar ali na cabeça de Jesus, começa aquele bálsamo descer da cabeça do Senhor Jesus, e também a palavra fala que ela unge não somente a cabeça e também os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ali que algumas facetas, algumas atitudes nos mostram ali que Maria reconhecia em Jesus a autoridade de Deus, de Senhor, de Rei. Ela então mostra que estava realmente agradecida por tudo aquilo que Jesus havia feito na vida dela, atribuindo a Jesus a primazia de todas as coisas. Ela reconhecia que o Senhor Jesus estava em primeiro lugar, que Ele era o Rei de Israel e era o Rei também da vida de todos eles. E também para reconhecer que Jesus Cristo, Ele era o Messias. Então nós vemos aqui que Maria, ela sempre escolhia estar próxima de Jesus. Para que você possa entender o que significava essa unção, o que significava ela derramar esse perfume, que a palavra nos mostra que era um perfume caríssimo. A palavra de Deus fala que o perfume era feito de nardo puro, era um tipo de especiaria, um tipo de perfume com um cheiro, uma fragrância absolutamente maravilhosa, mas que custava também absurdamente um preço muito alto. E nós vemos que quando uma pessoa era convidada por outra para um jantar, existia ali um protocolo. Essa pessoa que era convidada chegava na casa do anfitrião. O anfitrião então providenciava este perfume para ungir a pessoa. Ela também recebia essa pessoa com um ósculo, ou seja, com um beijo, uma saudação ali de boas-vindas. E ela providenciava água, e muito provavelmente uma pessoa que era um empregado daquele anfitrião, por vezes um escravo, era trazido com água para que os pés das pessoas, dos convidados, pudessem ser lavados, porque sabemos que eles caminhavam, eles não andavam de carro, eles não andavam de nenhum tipo de veículo, eles caminhavam por estradas empoeiradas, pelos desertos, e chegavam nas casas com seus pés sujos, e vinha ali então um escravo e lavava os pés. Então nós podemos aqui tirar algumas facetas, algumas lições. Maria então, ela unge os pés do seu Senhor, ela unge a cabeça do seu Senhor, ela derrama aquele óleo precioso, e a palavra fala que ela, com seus próprios cabelos, ela enxuga os pés do Senhor. Isso demonstra um gesto, irmãos, de puro amor. Ela dedicava e reconhecia que Jesus estava em primeiro lugar em sua vida.
Jesus, irmãos, Ele quer ocupar o lugar principal na sua vida e no seu coração. Ele quer ocupar o lugar principal na nossa vida e no nosso coração. Ele tem tudo para nos dar, mas Ele quer que nós deixemos tudo para nos oferecer a Ele. Nós vemos ali que ela estava ciente, irmãos. Maria estava ciente realmente daquilo que estava acontecendo. Ela sabe que ela deveria enfrentar aquela cultura, como já dissemos, machista, porque naquela mesa apenas se assentava os homens para comer, era uma reunião masculina. Então ela rompe esse paradigma, ela quebra esse paradigma e chega até perto de Jesus, e a palavra fala que ela chega de surpresa. E faz aquele ato maravilhoso que deixa todos aqueles que estavam reunidos em volta da mesa perplexos. Eles não conseguem entender o que estava acontecendo, mas Jesus, com certeza absoluta, ele entendia profundamente o gesto daquela mulher. Não foi um ato intempestivo, não foi um ato impensado. Maria, ela planejou tudo aquilo porque ela desejava dar o seu melhor ao Senhor Jesus. Ela não perdeu tempo de mostrar aquilo que ela tinha de melhor para o Senhor Jesus. O seu ato foi um ato público, ela fez na frente de todas as pessoas, ela não estava preocupada com aquilo que eles iriam dizer ou pensar dela. Foi um ato de muita generosidade, porque como nós já dissemos, o perfume foi caro. Alguns trechos da palavra do Senhor, mais precisamente lá em João, no capítulo 12, seguindo do versículo 1 em diante, fala que aquele perfume custou cerca de 300 denários. Um denário equivalia ao salário de um trabalhador por dia, ou seja, era a diária de um trabalhador. Um denário era igual ao salário de um dia de trabalho. E o perfume custou 300 denários. Então vemos que muito provavelmente Maria, ela foi economizando por muito e muito tempo aquele dinheiro para que pudesse comprar aquele perfume tão precioso e com um aroma tão maravilhoso e tão agradável para fazer essa oferta tão maravilhosa e tão agradável ao Senhor. Foi uma atitude pessoal, ela mesma decidiu fazer aquilo. Foi uma atitude desembaraçada, ou seja, ela não estava preocupada se ela iria passar vergonha, se ela ia ser criticada. Foi uma atitude amorosa e sacrificial. Como nós já dissemos, a unção era feita pelo dono da casa. O dono da casa não ungiu a cabeça de Jesus, mas Maria foi lá e fez. Nós vemos que a atitude de lavar os pés, ou seja, de ungir os pés, era uma atitude de um servo, de um escravo, e Maria se colocou nessa posição de serva e de escrava, ou seja, ela demonstrou que verdadeiramente ela estava aos pés do Senhor, que ela era uma serva genuína do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que ali Jesus, ele aceita aquela oferta. A oferta foi algo que foi extremamente agradável ao Senhor. E ali surgem então comentários. Naquele momento, a palavra fala que os discípulos então começam perplexos, mas começam então a criticar a atitude daquela mulher. Criticando então a atitude daquela mulher, nós vemos que o texto de João fala que Judas, o Iscariotes, aquele que trairia o Senhor Jesus, ele, numa maneira bastante falsa, mentirosa, hipócrita, ele faz o seguinte comentário: esse perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e esse dinheiro ter sido utilizado para dar aos pobres. Mas Jesus, irmãos, mesmo ali em forma de homem, ele conhecia muito bem o coração daqueles que estavam próximo dele, e sabia muito bem quem havia de traí-lo, e sabia que aquele comentário de Judas, embora parecesse um comentário valioso, um comentário realmente de compaixão, mas não havia compaixão nenhuma, havia apenas mentira, traição e hipocrisia na fala de Judas, porque sabemos muito bem que depois desse episódio, algum tempo depois, quem sabe horas ou dias, Judas então foi tramar com os principais sacerdotes a maneira que ele iria então vender o Senhor Jesus. Maria então oferece algo extremamente valioso para o Senhor Jesus. Por quê? Porque ela reconheceu que Ele era Rei, que Ele era Senhor. Aquele perfume, irmãos,
quando ele foi derramado, a palavra nos fala que ele trouxe um cheiro maravilhoso, não somente em Jesus, mas em todos aqueles que estavam naquela casa. A nossa adoração, irmãos, quando você se entrega de coração para Jesus, ela não se restringe apenas à tua vida. Quando Jesus ele entra no teu coração, quando você deixa que ele entre dentro do seu coração, ele começa a fazer uma transformação. Aquilo que muitas vezes nós fazíamos e que incomodava as pessoas, aquilo que muitas vezes nós fazíamos e que não era muito bem visto, nem pelo Senhor, nem pelas pessoas, começa a ser mudado, a ser transformado. E os atos de bondade que o Senhor, ele começa então a semear no nosso coração, começa então trazer ali como se fosse um cheiro maravilhoso, e muitas outras pessoas então começam a ser abençoadas. E nós vemos que os atos de Maria, os seus atos nos ensina e nos inspira ainda hoje, e é isso que eu gostaria de dizer para você. Em tempos, irmãos, que nós estamos sentindo o cheiro da morte, porque todos nós sabemos que vivemos num tempo de incertezas, um tempo que realmente as pessoas não estão encontrando ainda alívio, porque estamos no meio, vamos dizer assim, da tempestade, no meio do furacão, no meio dos tempos difíceis. Então podemos dizer que temos vivido tempos com cheiro de morte, de pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que não têm podido nem prantear a morte ali dos seus amados, dos seus queridos, que está essa situação pairando por todos os lados. Mas nós, irmãos, ainda temos a oportunidade, de oferecermos o nosso melhor a Deus, e podermos assim viver, irmãos, um tempo novo, um novo tempo com Deus. Fazemos uma reflexão durante esses dias, para podermos viver um novo tempo, um tempo que possamos ter uma vida mais agradável a Deus, e uma vida que realmente venha fazer a diferença nesse mundo que está, como dissemos, cheirando a morte. Você pode ser o bom perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós já dissemos, houve ali reações de crítica, reações de espanto e de perplexidade, mas Maria não estava preocupada com as reações. Ela decidiu entregar o seu melhor para Jesus, porque Jesus estava em primeiro lugar na vida dela. Foi um sacrifício, sim, porque aquilo custou muito caro para ela, mas ela não se importava com o valor. A partir do momento que nós vemos ali, podemos fazer uma comparação entre Judas e Maria. Judas era o contraponto. Por quê? Porque Judas olhava para aquele valor, para aquele sacrifício apenas num ponto de vista superficial, material e ganancioso. Ele não estava preocupado com o bem-estar dos pobres, de maneira nenhuma. Ele estava preocupado em poder vender aquele perfume, porque ele era, vamos dizer assim, o tesoureiro do grupo, e ele desviava muito dinheiro ali daquele grupo que seguia Jesus. Ele era ladrão, Judas era ladrão. Mas Maria não estava preocupada com o valor financeiro monetário daquela oferta. Ela estava preocupada em dar o seu melhor para Jesus. O apóstolo Paulo nos conclama, irmãos, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, apresentei as vossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ele completa: e não tomei a forma desse mundo, ou seja, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você será transformado pelo poder de Deus. Você não mais pensará como antes, mas você terá em seu coração e na sua mente os pensamentos do Senhor Jesus. E nós vemos então ali que Maria então se tornou o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de terminar aqui lendo com vocês o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Eu gostaria de convidar você abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios,
no capítulo de número 2, o versículo 14 até o versículo 16, e nós vamos finalizar com mais uma pequena história. O apóstolo Paulo fala da seguinte maneira: graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando, ou seja, negociando a palavra de Deus. De maneira nenhuma. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Senhor Deus. Aleluia. Paulo cita, irmãos, nesse texto e nos fala que possamos ser o bom aroma do Senhor. Ele usa porque nos tempos do Império Romano, e nós sabemos que o Império Romano foi um império realmente poderosíssimo. Quando os soldados romanos conquistavam uma região, conquistavam uma cidade, quando eles entravam em guerra e saíam vitoriosos, eles então voltavam para Roma e trazia todos ali, não vinha apenas os soldados, mas também vinham os inimigos que haviam sido derrotados, vinha ali, podemos dizer assim, aqueles que tiveram perdido a guerra para serem escravos, para serem ali condenados. E muitos para serem mortos. E quando esses homens chegavam, tanto os soldados vitoriosos, como aqueles inimigos que foram derrotados, que seriam por vezes mortos ali na cidade de Roma, a história nos fala que era aspergido sobre todos, não apenas sobre os soldados, mas também sobre os inimigos, um perfume muito cheiroso, muito maravilhoso. Enquanto eles iam marchando através ali de um portal, ali de um arco, o perfume ia sendo aspergido sobre todos eles. E aquele cheiro maravilhoso para os soldados trazia na mente deles a glória da vitória, por eles terem sido vitoriosos. Mas o cheiro do perfume para aqueles que foram derrotados cheirava a morte, trazia no coração e na mente deles que eles seriam daí pouco tempo mortos. Queridos irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. O Senhor Jesus, Ele está oferecendo salvação para mim e para você. O bom perfume do Senhor Jesus tem sido aspergido sobre todas as pessoas, e que esse bom perfume possa ser cheiro de vida para a tua vida, porque é o que o nosso Senhor Jesus, Ele tem para nos oferecer. Finalizando, nós vemos aqui nas atitudes de Maria, que realmente mostrou que ela era uma verdadeira adoradora e que realmente ela exalava o bom perfume do Senhor. Vemos aqui adoração, vemos aqui serviço e vemos aqui testemunho, porque Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olha, aonde quer que seja pregado o reino de Deus, o Evangelho, a história dessa mulher jamais será esquecida. E hoje nós estamos aqui compartilhando com você. Lembre-se disso, o perfume do Senhor está sendo espalhado, e que ele possa ser na sua vida cheiro de vida para a vida. Amém? Que Deus nos abençoe.